Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast Exoso, seu podcast nerd. Meu nome é Paulo Leomil e aqui comigo em loco... Hunter? Não, é Humberto, né? E com o nosso link para uma terra fantástica medieval... Eu tô direto de Westeros, aqui é o Vitor X, galera, pra conversar com vocês. Boa, gente. Olha, continuando nossa série de retrospectiva, o episódio de hoje nós vamos falar das melhores séries, na nossa opinião, de 2024. São as séries que a gente gostou e que vale ser mencionada. Foi muito sucesso, não foi, não interessa. A gente acha que ela é válida, então você pode ir acompanhar a nossa opinião individual de cada um. Exatamente. A gente não combinou. Exatamente. Exatamente. Individual de cada um. Individual de cada um de si mesmo. De si mesmo. Sem combinar. Sem Isso. combinar. Então cada um trouxe a sua... Unicamente de cada um. Pessoalmente, individual. Ô Paulo, agora deixa eu só fazer uma sugestão aqui. Deixa o Humberto começar agora. É Humberto e eu e você. Que o outro programa você começou. Deixa eu só dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente. Primeiro, se você está ouvindo a plataforma de áudio... vai lá no YouTube, depois nos comentários coloca a sua lista das 3 melhores séries de 2024. E também dá um spoiler que agora em 2025 a gente vai visitar o Vitor lá em Orlando. Vai ser o nosso encontro. E lá a gente vai conhecer os parques, os locais, tudo. E para comemorar, nós vamos lançar uma série especial sobre Orlando, mas com foco nerd. Nós vamos falar não só dos parques, das atrações, dos passeios fora do parque, de compra, mas tudo com um olho bem nerd. E se você quer participar ativamente dessa série, tem aqui na descrição o Apoie-se, para você poder apoiar esse projeto, fazer ele acontecer e também ter benefícios, ter recompensas e também tem uma lá específica que você consegue participar de um grupo especial que a gente vai mostrar os bastidores dessa série e acompanhar a gente também durante as viagens, durante a estadia lá em Orlando. Então assim, vai na descrição e lá e comece a apoiar nossa série especial sobre Orlando. Humberto, por favor, traga sua primeira série especial aí das melhores de 2024. Pois é, o Paulo no último episódio, né, sobre filmes, ele pulou um que ele achou que todo mundo fosse botar na lista e eu não vou fazer isso porque eu não quero nem saber, eu vou falar o que eu gostei mais e que se lasque o resto. Tá bom. Eu acho que isso inclusive nem vai estar na lista dele. Pinguim. Tá na minha lista. Mas eu não ia começar com ele, eu ia fazer a mesma coisa. Não, eu não quero nem saber. Eu sei que está na lista de todo mundo e eu não vou começar com ele. Eu não quero nem saber. Pra mim, Pinguim foi... vamos lá, diferente do Vitor, eu não sou sinopieiro. Então, assim, eu vou falar pra mim. Então, assim, ele é um spin-off do filme do Batman que brilha no escuro, do Batman do Crepúsculo, que aí focado no Pinguim. O Batman que o Vitor mais gosta. O Batman que o Vitor mais gosta. E é verdade. É o que você reclama quando tem bullying. Ele é o Batman que ele realmente mais gosta. É o mais gosta. Ele vai falar que não, mas a gente sabe disso. Ele gosta mais desse mesmo. E depois desse, o que ele gosta é o do Batman do Nolan. Do Nolan, é verdade. Desculpa. Então, olha lá, pra mim, é uma das melhores séries que já foram feitas na história, tirando Star Wars, porque ela tem, além de um elenco fantástico, né, de um recurso de direção e fotografia e maquiagem fenomenais, a história é muito boa. É uma história muito bem feita. É uma história que ela estaria numa graphic novel assim, muito fácil. E criou um Pinguim diferente do que vinha de cinema, de séries que a gente assistiu ao longo dos tempos. Diferente também em vários aspectos de pinguins que já aconteceram no universo de revistinha. Eu acho que ele tem uma condição de criar uma linha diferente, igual, por exemplo, está sendo aí essas novas séries da DC, do Ultimate. Eu achei muito bem feito, assim, principalmente a história. A história é muito redonda, é uma coisa de máfia de revistinha que não precisou ficar explicando demais, criando enredinho demais. A gente tem um episódio sobre Pinguim. A gente gravou um episódio sobre isso, e eu acho que, para mim, é uma série das melhores de todos os tempos nessa linha. Verdade, sem contar o
o ator, né? Não, o cara? Colin ator, Farrell, ou porra. Farrell, pra mim, Farrell, ele é fenomenal e a maquiagem, cara, foi incrível. A transformação foi incrível. O jeito dele andar é incrível também. O sotaque, é tudo muito bom, realmente muito bom. Verdade. Agora Concordo. é o Vitor? Agora é o Vitor. Sim. Então vai lá. Então, eu concordo com você. Não estava na minha lista, não, mas eu sabia que vocês iam falar e que é uma série excelente mesmo. Então, vamos lá. A série que eu mais gostei desse ano, sem sombra de dúvidas, para mim a melhor, foi Shogun. Shogun segue a colisão de dois homens ambiciosos de mundos diferentes e uma misteriosa mulher, que eu não sei se a gente pode chamar, eu não sei qual que é a denominação dela, né? John Blackthorne, que é um marinheiro inglês, aventureiro, que acaba naufragando perto da costa do Japão, uma terra cuja cultura desconhecida acabará por redefini-lo. Toranaga, um astuto e poderoso daimyo, em desacordo com seus perigosos rivais políticos, e Lady Mariko, uma mulher com habilidades inestimáveis, mas laços familiares desonrosos, que deve provar seu valor e lealdade. Essa é a sinopse da série. O Shogun é baseado na novela de James Clavell e é uma versão ficcional de eventos que aconteceram, de eventos reais que aconteceram. E o personagem de Blackthorne, ele é vagamente baseado no histórico navegador William Adams, da Inglaterra, né? Que no Japão se tornou samurai sob o comando do daimyo mais poderoso da época e mais tarde que seria o fundador do primeiro shogunato do Japão, o shogunato Tokugawa, né? O nome dele é Tokugawa Ieyasu, acho que é isso que fala. E cujo reinado durou de 1543 a 1616, né? Do qual o personagem Toranaga é baseado. Essa série, cara, essa série ela é recordista de ganhar prêmios de melhor da série. Ela ganhou melhor série, melhor série de drama, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor como é que fala, Paulo, quando é das roupas? Figurino. Figurino. Então, assim, o antigo vencedor, o antigo recordista tinha 13 premiações. Eles ganharam 14 premiações. E para mim foi muito justo, foi muito. Eu não sou historiador, não sei se foi historicamente bem representado, mas em relação a uma história bem feita, bem fechadinha, uma história assim, e é medieval do Oriente, né? Da Terra do Pau lá. Mas é muito interessante. Eu gosto muito dessa Tava na minha temática. lista, tava na minha lista também. Oh, foi mal. Não, tá bom, O outro ponto, porque eu gostei muito dessa série, foi porque eu li o livro, que é um calhamaço, né? Eu li até uma versão que são dois livros. Sou o Carlos, amigo nosso, escritor, que me emprestou. Logo que a gente começou a fazer mais amizade, assim, então já tem algumas décadas isso, né? Sem brincadeira, já tem algumas décadas isso. Mas eu lembro que eu li e eu fiquei assim, muito envolvido com a leitura. E eu acho que a série conseguiu passar a mesma sensação que eu tive quando li o livro. Uma coisa interessante, você fica ansioso para saber o que vai acontecer com aqueles personagens. E a Mariko, ela é uma personagem extraordinária, tanto no livro quanto na série. Na série eles colocam até mais protagonistas para ela, mas ficou muito bom, entendeu? E o Toranaga, o Blackthorne, eu gostei muito de ver na tela a manifestação física desses personagens do livro, entendeu? E eu achei que ficou bom demais. Então, assim, a minha indicação. Eu fiquei triste quando acabou, e era para ser uma série fechada, né? Mas foi tanto sucesso que eles já conseguiram renovar para mais 2 temporadas, se não me engano. Espero que continue com o mesmo nível, que não comece a encher linguiça nem nada. Tem história para isso, mas eu me preocupo de cair a qualidade um pouco, né? Mas, sim, essa primeira temporada, para mim, é excelente. Foi legal mesmo. E tem toda uma questão histórica que eles representam lá, né? O combate das culturas. Vale depois a gente fazer um episódio sobre ele. É muito bom. Vale demais. A questão dos jesuítas, os padres jesuítas dos portugueses jesuítas lá, com os né? protestantes, né? Os portugueses com os espanhóis. Cara, é muita coisa boa ali. Português, espanhol, inglês, né? inglês. Querendo tudo ganhar. Na época da expansão do mundo, né? Cara, da colonização, das grandes navegações. E aquele negócio de uma sociedade que era fechada, né, cara? Recebendo essas outras culturas. E essas culturas achando que eram superiores a ele. Cara, é muito bom, é muito bom. É muito bom. É bom mesmo. Agora vamos lá, vou trazer a minha primeira série, né? Já me levaram 2 séries da minha lista.
É isso que dá. Então já vou... Estariam nos top 3 essas duas aí. Mas eu queria trazer aqui o problema dos três corpos. Por que eu gostei muito dessa série, né? A gente sabe que é uma série baseada numa sequência de livros, né? Do livro, eu não lembro agora o autor chinês, né? Um autor chinês. Mas ele é extremamente científico, né? Tem alguns furos de roteiro? Tem alguns furos de roteiro. Tem algumas escolhas em relação ao livro que você pode achar ruim? Tem. A gente também fez um episódio sobre o problema dos três corpos. Mas eu gosto muito de série científica, cara. Desde Fringe, Arquivo X, que traz aquela pegada científica, né? Eu gostei muito dessa série. E outra, ela tem uma cena que pode ser uma das cenas mais clássicas feitas para uma série que aquela literalmente fatiou um navio, né, cara? E aquela sequência de um plano sequência ali com as pessoas dentro daquele navio, cara. É muito bom. Então, assim, aguardamos que vai ter uma outra segunda temporada, né? Até porque vai ter outros filmes, continua. É uma história que vai levar vários anos para se fechar, igual aconteceu nos livros, né? Esperamos que seja assim também, né? E ela trata muito a questão da ciência humana, como é que a gente tem uma curva, né? Isso é muito legal você pensar, né? A nossa curva de tecnologia e conhecimento, ela não é linear, né? Ela é uma exponencial, ela dá umas guinadas, né? Então, assim, à medida que os alienígenas queriam acabar com a ciência nossa? Porque eles vão levar tantos anos, sei lá, 500 anos, coisa assim, para chegar, né, na Terra. Durante esses 500 anos, se a gente continuar essa coisa, a Mike ultrapassou a tecnologia deles. Então, assim, eles não vão conseguir dominar nem nada nesse sentido. Então, assim, é muito bom. Já tá entregando a série todo mundo, hein? A gente fez um episódio sobre isso, né? Pode ver o episódio. Só ver o episódio, né? O Vitor lê os livros, né, Vitor? Você lê os livros todos. Eu li o né? primeiro livro. Né? Então, assim, fica aí a dica aí. Humberto, traga mais uma série. Eu perdi já. Você perdeu todas as séries? Não, ainda tem. Porque, cara, tem muita opção, mas eu já perdi algumas aí falando com você. Eu vou deixar uma pro Vitor. Eu vou pular uma e vou deixar uma pro Vitor, que eu falaria agora. Mas uma que não tá em ordem, tá? É só de lista. Não é ranking. Não é ranking, né? Essa é a minha primeira, assim. Acho que o Pinguim foi um dos que eu mais gostei. Acho que foi o que eu mais gostei. Eu falei Shogun primeiro, que foi o que eu mais gostei, mas eu não fiz o resto em ordem. Eu não fiz em ordem, não. Mas assim, o Shogun, ele tava na lista. O Problema dos Três Corpos estava na lista de reserva. Eu vou pular uma e vou falar de Agatha. Agatha, pra mim, foi uma série... Fala na minha lista também. Que eu gostei demais, assim. Foi aquela série que eu gostei do desenrolar da história, eu gostei do roteiro bem fechadinho. Eu gosto muito de uma frase, não prometeu nada, entregou tudo. Né? Que eu fui lá sem expectativa nenhuma e o negócio foi só ficando ninguém legal. Pediu, né? Ninguém tava querendo série. Ninguém queria. Ninguém queria. Chegou assim, você acha que fazer uma série da... Não, faz não. Pra quê? E aí, eu gostei demais, assim, eu gostei muito. O final que faz aquela costura toda, eu achei que foi muito bacana. Eu acho que, assim, tem uma vantagem quando a turma faz uma série que ninguém tá pedindo de um personagem que ninguém tem camisa, né? Ninguém tem uma profundidade de outras mídias. Né? Pois assim, tirando a pessoa que lê quadrinho, óbvio, lógico, né? Mas, por exemplo, você não tem um cara que viu os filmes todos do Homem de Ferro e sabe mais do Homem de Ferro que o cara que acha que sabe mais do que o cara que conhece o Homem de Ferro dos quadrinhos. Não, ninguém ensina. Qual que é o seu personagem preferido? Não é Agatha? Não é. Não tem. Essa eu nunca vi, não. Não tem. E a vantagem de ter uns personagens assim... Cadê a revistinha da Agatha? A vantagem de você ter uns personagens assim é que quando você faz uma história, ele passa desapercebido de spoiler, não fica igual, por exemplo, Demolidor. Demolidor... Você tem um boato a cada 3 meses, você tem fotos que saem de não sei da onde, você tem concept art de não sei quem. Então, assim, fica Saiu a foto do uniforme. Do uniforme novo. Do ator vestindo o uniforme. Não tem. Não tem. Então, assim, esse tipo de coisa pra Agatha, eu achei que foi é a máxima do Vitor, né, cara? Se uma coisa tá bem escrita, tá bem feita. Assim, pronto, não precisa de mais. A história é boa. E eu achei as coisas dos efeitos práticos legais, eu achei as atrizes lá e
e o ator entregaram muito bem. Eu achei que foi muito divertido. Eu gostei muito daquela reviravolta da costura final, que não é uma grande reviravolta, não é uma grande surpresa, mas ela fecha bem a história. E foi uma série que eu diverti pra caramba assistindo. Eu achei massa demais. Eu achei realmente muito. Se eu não comprasse só a camisa Star Wars, eu comprava uma camisa da Agatha. Pronto, só pra falar que eu tenho. Não, hoje, se aparecer uma camisa Agatha, você compra. Mas é que eu só compro camisa Star Wars e do Galo. Eu só tenho 2 tipos de camisa. Eu tenho roupa de trabalho, camisa do Galo e camisa Star Wars. Complica. Vitor, próxima série. Só completando, o Humberto falou, também gostei da série. E a Catherine Han, né, a Agatha, ela foi indicada a melhor atriz de drama. Não sei se ela ganhou e tudo, mas ela foi indicada. Existe. Eu tava vendo uma concepção de uma pessoa assim, entre essa atriz que fez a Agatha e a atriz que fez que fez a filha do Falcone lá a Sofia Falcone no Pinguim, né? Sim. Ah, não, a Que Agatha elas não. não podem. Na premiação de séries, né? Elas não vão correr juntos. Por quê? O Pinguim ele tá caracterizado como minissérie. Ah, E a Agatha e a Agatha não? A Agatha também é A Agatha minissérie, não é é fechado. minissérie. Não tá Que caracterizado como deve minissérie. ter 2 episódios a mais, um episódio a mais. Ela tá caracterizado como série, porque ela vem de outras histórias também, de outra série. Tem Ah, um tá. monte de quesito ali pra poder se enquadrar. Então, assim, Entendi. e tem a questão também, da questão, uma é drama, o outro é comédia, tem um pouco de comédia, ação, né? Mas, eles sim, elas não vão concorrer juntos. Que bom, tomar com as duas. Né? Isso é muito legal, né? Vai lá, Vitor. Uhum. Só outra coisa, o Shogun, ele tá no Disney Plus Hulu, pra quem quiser assistir. E aqui tá no Star A, meu, Max. a, Não, tá no a Disney minha agora. Disney. É, porque agora o Star Max tá dentro do É do Disney. Disney, A minha próxima indicação é Operação Lioness, que tá passando no Paramount. Operação Lioness é uma série americana de espionagem que estreou em 23 de julho e teve a segunda temporada agora, se não me engano, agora em novembro de 2024. A Gamora é a principal dessa série. Tem a Charlize Theron como chefe dela também. Tem o Morgan Freeman como... Então, assim, como um Só elencão, né? uns secretários ali do governo, então você vê que o elenco dela é violento, sabe? E ela conta a história de um grupo de operações especiais que usa soldadas, né? Soldados mulheres, para se infiltrar pela CIA, através do treinamento da CIA e tudo, para se infiltrar nos inimigos e descobrir as coisas que precisa e até eliminar alvos que são necessários, né? A série ela é vagamente baseada na premissa do Team Lioness, que na época do Iraque, em 2003, foi tomada a decisão de enviar mulheres soldados em patrulhas com o objetivo de impedir que os insurgentes usassem mulheres também para contrabandear material, bomba, porque os soldados americanos de sexo masculinos, eles achavam difícil para tanto achar as mulheres muçulmanas, mas como também revistar, tem aquela coisa toda, né, que para eles lá seria uma afronta, um homem revistar uma mulher e tudo. Então, essas equipes, elas têm muitas histórias, tem até livros sobre isso, eu não li nenhum não, mas eles se encontravam em situações de combate constantemente, porque elas iam revistar, tinha gente que era terrorista no meio, e aí tinha apoio desses terroristas, né, armados lá, e virava tiroteio e tudo. Então, e aí teve muito problema, porque algumas coisas eles foram considerados violações das políticas internacionais, e acabou que alguns veteranos foram até aposentados sem benefícios, tipo assim, com desonra, eles serviram seu país e ficaram, né? E foram aposentados com desonra. E a série, na minha opinião, ela é muito boa. Ela tem uma nota baixa no Rotten Tomatoes, acho que 6, 50 e poucos por cento, 60% de aprovação, assim. Mas, cara, eu achei a série boa demais, boa demais. É uma aventura de guerra e espionagem e ação, para mim, muito próxima da realidade do que acontece, sabe? E eu me envolvi bem com a série, tô ansioso para a terceira temporada. Eu acho que a Zoe Saldanha, a Gamora, né? E a Charlize Theron, elas são produtoras também da série. E eu tô ansioso para continuar vendo o que vai acontecer. Na primeira temporada,
Eles pegaram uma soldado chamada Cruz e ela se infiltrou, fez amizade com a filha de um sheik, que seria um terrorista. E na segunda temporada, eles pegam uma soldada americana que é piloto de helicóptero também, que ela é filha do irmão de um grande traficante de droga do México. Só que ela é americana, ela nasceu nos Estados Unidos, né, e tal. O pai dela é mexicano, que veio pela fronteira e tudo. E aí nessa série agora, as duas grandes questões que tem lá é o seguinte: essa menina, que é filha do irmão do traficante lá, e o cara é contador, então ele tá lavando dinheiro pro irmão. Isso é premissa, eu não tô dando spoiler, não. O questionamento dela a grande dúvida dela: eu vou fazer o que é certo para acabar com o cartel de drogas que tá atrapalhando, tá matando vidas inocentes, tá traficando crianças, traficando mulheres, tá ajudando terrorista em troco de dinheiro, mas eu vou prejudicar, vou acabar com a minha família, né? Ou eu vou ficar do lado da minha família e deixar esses caras pra lá. E ao mesmo tempo tem a Zoe Saldanha, que ela é casada, tem filhas e tudo, e aí ela tá ali pondo a vida dela em risco constantemente para poder cumprir essas missões que não são muitas vezes sancionadas pelo governo inteiro, só por parte do governo. E muitas vezes são missões sujas, vamos falar assim, né? Por exemplo, ataques dentro de solo americano, ataque contra locais que têm baixas civis. Então, assim, eles estão sempre, você vê os personagens sempre se questionando do que é certo, o que é errado, os dilemas morais, dilemas pessoais que eles têm. Então, assim, a série tem uma ação violenta que eu gosto, sangue pingando, gente explodindo, pedaço de corpo voando, e ao mesmo tempo tem todo esse questionamento filosófico. Então fica a minha indicação aí, pra mim, uma das melhores séries de 2024, que eu curti muito assistir e espero ver mais. Legal. Boa. Então deixa eu trazer minha próxima aqui. Eu vou pular essa aqui que eu acho que vou deixar pra vocês, porque essa outra que tá na minha lista aqui eu acho que ninguém vai falar. Chama House of Ninja, da Netflix. Cara, quem me conhece sabe que esse ano eu comecei a fazer ninjitsu, né? E essa série, qual que é a história dela? Existe uma família ninja que após uma perda trágica se aposentou, né? E ela tem que sair dessa aposentadoria, né, para poder uma ameaça que está acontecendo, né? E é legal nessa série que ela tem que o ninja, aí é legal falar assim, qual que é a diferença do ninja para o samurai, né? O ninja, ele tem, vamos dizer assim, ele tem muito mais material de estudo, porque ele era muito usado para espionagem. E aí você tem um burô do governo, né, que lida com os ninjas nesse sentido, assim. E essa família trabalha para esse burô, né? Então tem toda essa questão de não só de espionagem toda, mas ela teve uma consultoria muito das pessoas conhecedoras do universo ninja. E isso fica muito claro que tem uma cena, cara, que são duas senhoras, né, duas ninjas mais velhas, aposentadas, que elas conversam numa forma de gestos, e essa linguagem ela existe, né? Tipo fazendo assim, movimentando, botando a mão aqui, Quem tá ouvindo tá entendendo tudo. assim, você tem assim, quem tá vendo não tá entendendo nada, assim, mas tá tendo uma conversa, aquela conversa, ela é real, né? Ela é como era feito, era uma linguagem que existia. E aí a série inteira ela passa por questões tradicionais, né? E essas questões dessa metodologia do ninja mesmo, do ninja da época, né? Que existia, com as próprias técnicas, né? Essas questões principalmente de espionagem. Onde que passa essa série? Tá no Netflix, cara. É muito boa. Ela não é uma série com muito investimento, mas ela trata essa parte tradicional e real dos ninjas muito bem feita, né? E, inclusive, sobre algumas histórias de famílias de ninja, né? Então, assim, o meu conselho aí para quem gosta, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. E ela é baseada em muitos livros também, né? Que retrata essa questão. Só que, assim, ela acontece nos dias atuais, né? Uhum. Então a família, por exemplo, aposentada, né? Mas ela tinha todos os aposentados, né? Todos os ninjas que trabalhavam, essa família era a principal, eles tinham empregos de fachada, né? E o dessa família, ela era produtora de saquê,
né? Então, assim, existia o conflito, né, entre fazer a fábrica funcionar, né? Porque a fábrica tem os funcionários que nem sabem se os caras são ninja nem nada. E ela recebia um incentivo do governo, porque ela trabalhava para o governo. Então, assim, é muito legal essa questão assim, de vida dupla, de tradição da família, dessa questão histórica dos ninjas. Tem ninja hoje em dia, então? E assim, pode ser que tenha. Pode ser. E se tiver, seria nesses moldes. Sim, né, tá igual Illuminati. Assim, é legal, cara. Você pensar, porque assim, se você traz pra realidade hoje, se existir uma família ninja que ainda faz essa questão de espionagem, né? E é espionagem mesmo, né? Aquela questão de assim, tem um cara que tem que se aproximar o cara da tem pessoa. que usar aquela roupinha lá de filmes dos anos 80. Utiliza. E o bonzinho é o ninja branco. Utiliza, mas nem sempre utiliza, porque ele vai espionar a pessoa, ele não vai espionar com a roupa de ninja, né? Mas ele utiliza os outros trejeitos. E tem muita coisa lá, por exemplo, as quedas, né? Quem conhece ninjistas vê que tem muito tipo de queda, de rolamento. E eles fazem isso o tempo todo no filme, cara. É muito legal. Então fica aí, é um filme que eu gostei no momento que eu estava treinando. Então, assim, fica a dica aí, tá lá na Netflix, House of Ninja. E ele já fala o seguinte, não é ninja. Ninja não é o termo correto, é shinobi. Shinobi? É shinobi. Tá bom. Né? Tem muito legal. Fica aí a dica, gente. Na hora que você tava falando aí, eu falei assim, não, mais uma série de otaku, até que não pareceu ser não. Não é não. E a do Vitor parecia Jack Reacher. Aí eu pensei, mas Jack Reacher foi em 2024, né? Será que eu comi mosca? Segunda temporada, né? Não, é porque o Reacher estreou em dezembro de 23, ela virou 24, mas ela virou 24. Senão eu estaria, eu ia colocar, verdade, mas aí eu vi, ele tava 23. Eu acabei, eu vim cá olhar e falei, gente, ele falou essa e não verdade. falou Reacher. Mas o Reacher é de 23. Então tá, é massa que pra série eu tenho um monte de reserva aqui também. E eu vou morrer na última aqui, que eu vou deixar eu passar algumas. Eu vou colocar The Boys. Matei você, Vitor? Matou a minha última. Eu deixei The Boys pra você não falou. Deixei The Boys pra você não falou. Não, eu tenho uma reserva. Não. É porque eu tenho duas reservas muito boas. Uhum. E por que The Boys primeiro, veio de uma revistinha. Nós temos já episódios gravados sobre isso. Veio de revistinha. Tem uma linguagem toda própria de revistinha. Porém, seguiu um caminho completamente independente da revistinha. A história é diferente. Teve uma adaptação para a mídia televisiva, inclusive com spin-off muito bom. Pessoas que você não espera que vão assistir aquilo se interessando, comentando no trabalho. Cara, eu tô assistindo uma série chamada The Boys, é muito doido aquilo. Foi muito legal, assim. Então, igual no outro episódio eu falei lá do Hellboy, em que eu, leitor da revistinha, gostei de ver a revistinha na tela. Eu gostei de ver a revistinha adaptada para uma coisa com vida própria para televisão. E tá criando alguns ícones pops, assim, né? O Homelander, que é odioso, cara, dos vilões mais odiosos que já deve estar aparecido na televisão. Ele tá dando muita da raiva dele existir. É gostoso odiar ele. É bom. Você torce para que ele se lasque, você torce para que ele continue. Eu torço para que ele continue, para essa série ter mais tempo. A última vai ser ano que vem agora. Véio. E aí o seguinte, eles estão conseguindo fazer casamentos com coisas muito relacionadas ao mundo moderno, que já tinha uma crítica na revistinha original, ela está sendo feita agora para as realidades políticas de tempos atuais. E, cara, foi muito corajoso querer transformar isso em série e funcionou muito bem. Então, para mim, é uma série fantástica. Eu tava doido pro Vitor falar ela, ele não falou. Estava esperando o Paulo falar, ele não falou, porque eu vou deixar séries aqui de fora que poderiam ter sido ditas e não vão ser ditas agora, malditos. Passa aqui, eu falo. Se você ficar assim, eu dou a dica, Só pra uma dica aqui pra mim. Você tá sem? Tô sem. Tá sem? Tá sem. Não, peraí. Vou te falar agora. Vou te mandar no celular. Fala aí. Então vamos lá. A minha última dica seria The Boys mesmo. Você tem outra? Tem outra? Eu te dou outra dica. Não, eu tenho outra aqui. Mas eu tenho uma outra série também que eu curti muito de assistir. E um monte de gente vai odiar, mas eu gostei demais, que foi Tulsa King.
Tulsa King é uma série do Sylvester Stallone, onde ele faz um mafioso que ele assume um crime do chefe, do filho do chefe da máfia, né? Coisa super normal. Ele assume a bronca e ele passa 15 anos na cadeia. Saindo da cadeia, ele volta para o grupo de mafiosos, né, em Nova York, para poder assumir o local dele. Ele era conhecido como general, era um dos tenentes do principal chefão lá e tal. Então ele quer voltar para a vida que ele conhece, que é essa. Só que quando ele volta, o filho do mafioso já tá meio que assumindo, o pai dele tá às portas da morte, tá morrendo, vai, eventualmente morre e tudo. E eles não querem ele lá. Até porque ele é testemunha, ele sabe, né, que o cara lá não é culpado e tal e tudo. Apesar que ele já cumpriu o crime, já cumpriu a pena, né? E aí eles mandam ele pra Tulsa. Tulsa, pro pessoal de Nova York, é uma roça, não tem nada, entendeu? Só que quando ele chegar lá, ele vê um monte de possibilidade e começa a explorar e começa a criar ali um império criminoso ali também. Era uma série, é uma série de ação, drama e comédia. O Stallone, ele é o Stallone ali, sabe? Ele é super canastrão ali, né? Não sei se canastrão é a palavra correta, mas ele tá muito à vontade, é como se ele estivesse brincando naquele papel. Tem o Frank Grillo também na série, que é um ator que eu gosto muito dele para filme de ação e tudo. E a série é muito divertida, entendeu? Você, mesmo sabendo que os caras são bandidos, são mafiosos, né, daquele bem estilo mafioso italiano de Nova York ali dos anos lá que o Humberto gostava, que o Humberto era mais novo, você acaba torcendo por eles porque eles têm meio que um código de ética. Então, assim, é aquele negócio de, eu não mato ninguém que é inocente, entendeu? Nem a polícia que é inocente eu mato só bandido, eu tento fazer, eles tentam criar essa impressão do bom bandido, né, do anti-herói ali, do cara que faz as coisas que são contra a lei, mas ao mesmo tempo ele é fiel aos amigos dele, ele é legal com a família, ele é. Então, assim, é uma série. E agora, eu acho muito divertida, entendeu? E aí vai tendo todas essas. Todo o desenvolvimento, né? Agora, em 2024, saiu a segunda temporada da série, né? A primeira temporada foi em 2023, do 22 para 23. Começou em 22, acabou em 23. E ela acabou há pouco tempo agora, a segunda temporada. E os desenvolvimentos dela são interessantes, né? Então, primeiro ele enfrenta ali os perigos em locais, tal e tudo. E aí, quando Nova York vê que ele tá ganhando dinheiro, quer pegar o dinheiro dele, aí tem briga contra Nova York, tem briga contra outros chefões. Aí eles vão abordando. E abordam um problema endêmico, né? Uma coisa que é a coisa da droga no mundo inteiro, mas aqui nos Estados Unidos, como é que é um problema sério, né? E como é que esses grupos criminosos ganham dinheiro com isso e como é que. Aí vai, de máfia, tríade, é um monte de coisa. Então, assim, não é uma série assim, nossa, eu vou ver isso aqui e vou mudar minha vida. Não é uma série assim, nossa, no Shogun, que obra de arte, não sei o quê. Mas é um tempo divertido para você. Se você gosta desse estilo, né? De máfia e tudo. É uma série bacana que vale a pena você assistir. Beleza? Legal. Boa. Tá no Disney. Onde que eu falei que ele tá? Eu vi muito bem dessa série mesmo. No Paramount. O Paramount, Paramount Plus, né? É. Ele aqui, no meu, ele fica dentro do Amazon Prime. Mas eu acho que você pode assinar ele separado também. Eu não sei no Brasil no Brasil é onde, separado. qual streaming que ele No foi. Brasil, No Brasil é é separado. separado. Você consegue até assistir via algum, se eu não me engano, na praia. Só que você tem que pagar também como se fosse uma assinatura. Você paga mais. Acho que pelo Prime separa, mas é a parte. Aí É a separa. parte. Bem, gente, vou trazer a última série que foi me soprada pelo Humberto. Eu lembro, poxa, é mesmo, essa série é muito boa mesmo. Assim, eu gostei muito de assistir. Indiquei 4 séries pra ele. A 3 dela eu falei, não. Teve assim, que era reserva. São boas, mas assim, tem aquele negócio que me incomodou. Tem. Tem coisas que me incomodou. Essa aqui não me incomodou. Principalmente porque eu não fui um cara que joguei o vídeo, né? Não joguei o videogame, né? E que é Fallout. E eu gostei muito da construção do mundo que foi feita, né? Daquele mundo pós-apocalíptico. Tem aquelas questões ali do futuro pensado dos anos 40, né? Não é anos 40? Anos Ali 60. tá 50. 50, né? Que é aquele conceito de futuro que eles tinham, né? Retrofuturista. Retrofuturista. Ótimo, Vitor. O retrofuturista é mais da década de 60, né? Mas ali era mais enquadrado, acho que na década de 50 mesmo. E a gente fez um episódio sobre ele também. Foi. E eu gostei muito dos personagens.
todos os personagens, inclusive o menininho lá da armadura, tá? Eu gostei Bosta, muito. horrível. Horrível. Tá vendo? Tô brincando. Qual que é o conceito do nosso episódio aqui? Séries que você gostou. E que os outros não. Não necessariamente que os outros gostaram, né? Os outros pode ser que gostaram, sim. Só que eu gostei muito da construção do mundo, sabe? A questão lá dos bunkers, né? A questão toda ali, eu acho que dos núcleos que foram feitos, né? Então, assim, pra mim é uma série que merece sim ser vista. Merece sim ter uma segunda temporada, que eu acho que foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu acho que tudo, né, era muito legal, assim, a parte técnica, né? Vestimenta, a construção dos mecanismos e tal. Foi muito bom. Então, pra mim, essa é pra fechar. Então, eu que fechei tudo, né? Foi. Então, vamos recapitular. Eu falei Fallout, o Problema dos Três Corpos, House of Ninja, Humberto trouxe The Boys, você trouxe... Pinguim E Agatha. O Vitor trouxe... Eu falei Shogun, Lioness e Tulsa King. Tulsa King. É isso aí, galera. E você que tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, vai lá no YouTube, deixa nos comentários as suas séries preferidas de 2024. Na sua opinião, tá? A gente não vai julgar nem nada também. E é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Bom, galera, um abraço. Até mais.